Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Teologia A2. Nós estamos no nosso A2Cast número 8, é isso? É isso mesmo, cara, número 8. Rapaz, nós estamos perdendo a conta já. E antes de nós adentrarmos ao assunto, que você já deve ter visto aí no título do vídeo, eu gostaria de pedir para você aquelas coisinhas tradicionais que nós sempre pedimos, que é para você se inscrever no canal, para você dar like no vídeo, para você comentar, interaja com a gente aí, comente o que você está achando de tudo que a gente está falando, comente, que você possa sugerir temas para nós aqui, para que a gente possa conversar, trazer convidados para conversar sobre os mais variados assuntos. Nós pedimos para você ativar o sininho aí no YouTube, para você receber as notificações quando a gente soltar algum vídeo novo. E para você também seguir a gente no Facebook e no Instagram. É só você procurar @teologia_A2 e você vai encontrar todas as nossas informações lá. Lá a gente divulga os nossos vídeos, os nossos convidados, a agenda da semana. Lá a gente tenta deixar você bem informado do nosso canal. Então se inscreva, principalmente aqui no YouTube, se inscreva no canal e dê like no vídeo para que gere engajamento e o YouTube possa recomendar o vídeo para mais pessoas. E antes da gente adentrar no assunto, também temos que falar do nosso patrocinador. Pois é, Alfa Consultoria Contábil, isso mesmo. Você que é da região de Jaboticabal, da macro e micro região nossa aqui, tá com seu negócio no início, está pretendendo ou pensando, né, tentando fazer um planejamento para a abertura do seu negócio, pare de procurar pela internet como fazer isso. Procure um profissional. Nós aqui da Alfa Consultoria Contábil já estamos no mercado há mais de 7 anos, contribuindo diretamente e indiretamente para a economia aqui da nossa cidade, principalmente no tocante a planejamento tributário. Nós temos um produto que nós oferecemos aqui para os nossos clientes, que é um produto especializado e criado especialmente para micro e pequenas empresas. Então, se você é aqui da região e tá lá, né? Já tá com a sua ideia já está começando a sair do forno, você está começando a criar algumas coisas, passa aqui antes, né? Conversa com a gente, toma um café de negócios com a gente. Nós estamos num novo espaço, né, Lucas? Sim. Nós estamos numa casa nova. Hoje o nosso endereço é aqui na Avenida Pintos, número 699. Tá bem aqui no centro mesmo, bem no coração do centro de Jaboticabal. E gostaríamos muito de recebê-lo aqui no nosso escritório para tomarmos um café de negócio. Talvez você já está com a tua contabilidade aí já acontecendo e você de repente não está muito satisfeito com os serviços que está sendo prestados. Procure a gente para a gente poder conversar, para a gente poder dialogar a respeito de tudo aquilo que sua empresa já está acontecendo, né, já está funcionando. E nós acreditamos aí que nós podemos fazer uma parceria boa, né, que nós temos aí o melhor custo-benefício. E eu garanto que a partir desse café, desse momento que nós vamos ter, você vai ter outros olhos para o seu negócio. Ok, Lucas? É isso aí, Alfa Consultoria Contábil. Vamos então adentrar o assunto? Pô, cara, vamos lá. Bom, esse tema é um tema, não vou dizer que é polêmico, mas... Eu não acho polêmico, não. Não é polêmico, mas na nossa realidade hoje, falar de sofrimento parece que é algo pecaminoso. Hoje, nos nossos dias, nós temos uma mensagem, um ensinamento, doutrinas ensinadas em várias igrejas, denominações e tipos, né, de teologias diferentes, que vão ensinar que o sofrimento não é do cristão. Muito pelo contrário, se o cristão está sofrendo é porque ele está em pecado, ou ele está com alguma coisa que não condiz com as escrituras e a palavra de Deus. E o que a gente gostaria de fazer hoje é exatamente isso, fazer uma boa teologia do sofrimento segundo as escrituras. E nós vamos definir aqui se nós, como cristãos, considerados justos, como você está vendo aí no título do vídeo, como o cristão participa dos sofrimentos, se de fato a questão do sofrimento é uma questão pecaminosa ou não, se faz parte da vida do cristão, como que a Bíblia lida com a questão do sofrimento. Só que eu acho que antes da gente definir a questão do sofrimento, eu acho que é bom a gente definir a questão do que é ser justo, né? Antes que, né, as pessoas confundam essa questão de sermos chamados justos, a Bíblia nos chama de justo, né? Fala da justificação. Nós já até falamos um pouco sobre isso no vídeo sobre o Sola Fide, a justificação pela fé.
né, a nossa justificação somente pela fé. Então nós já ensinamos ali o que é ser justo. Então eu digo para você que você assista o vídeo do nosso canal. Mas eu acho que é bom a gente definir aqui também o que é ser justo. Nós cristãos não somos chamados de justos exatamente porque Deus, ele olha para nós como justos agora por causa da obra de Cristo na cruz. Então, assim como ele olhou para Cristo na cruz e viu os nossos pecados em Cristo e puniu a Cristo por causa dos nossos pecados, agora ele olha para nós, vê Cristo e a sua obra em nós e nós somos imputados por justos. Então, quando nós cristãos somos chamados de justos, não é porque nós somos, né, a última bolacha do pacote, nós somos os melhores, os bonzinhos, os mais legais. Muito pelo contrário, nós somos muito vilões. Por tudo que nosso Cristo, nosso Senhor e Salvador, ele sofreu, nós somos vilões. Mas, por causa da obra de Cristo, por tudo que Cristo fez, né, primariamente para a glória de Deus, e essa obra nos alcançou, o fato dessa obra ter nos alcançado e agora nós sermos adotados como filhos de Deus, nós podemos ser chamados justos. Então, quando você lê aí no título, né, do nosso podcast, o sofrimento dos justos, nós não estamos nos considerando melhores do que os outros. Simplesmente nós nos apegamos à grande obra e o mérito de Cristo que foi conquistado na cruz do Calvário. Ou seja, somos justificados pela fé. Exatamente. Fé no Cristo ressurreto. Pois é, Lucas. Cara, eu acho que é importante a gente sempre usar essa expressão, porque daqui a pouco nós vamos entrar, talvez, de cabeça mesmo no assunto do sofrimento. E, cara, uma das coisas que talvez nós vamos tratar aqui é sobre as tensões que há sobre a vida da pessoa que está passando, do cristão que está passando o sofrimento e os cristãos que estão vendo, ou as outras pessoas que estão vendo. Isso traz tensões, né? E a gente às vezes é levado pela circunstância ou pelo momento ali, de olhar para a vida daquela pessoa e falar, poxa, olha o quão coitada aquela pessoa é, o quão justa aquela pessoa é. E a Bíblia, em momento algum, vai atrelar essa justiça, essa bondade, né, esse merecimento, ou qualquer qualidade que seja um homem, por si só, né? Sempre que a Bíblia tratar algum homem nas Escrituras, algum personagem nas Escrituras como justo, como honesto, como um homem temente a Deus, sempre é em detrimento à sua fé, não é? Talvez o versículo mais clássico de todos é o capítulo 15 lá de Gênesis, quando Deus fala com Abraão. Quando Deus diz para Abraão, Abraão, sai da tua tenda, olha lá para o céu, né? Que quando você sair, ele sai, a Bíblia fala que ele olhou, quando ele olha para o céu, aí Deus disse no coração dele, ó, tá vendo a quantidade de estrelas que tem no céu aí? Pois é, isso aí vai ser a sua descendência. E a Bíblia fala que ele creu, e porque creu, isso foi imputado como justiça para a vida dele. Ou seja, a justiça de Deus se manifestou na vida daquele homem, né? A justificação, melhor dizendo, de Deus se manifestou na vida daquele homem, e a partir dali, então, ele se tornou justo. Pois é, exatamente. Então, é muito importante a gente já definir esse ponto. Então, muito bem definido a questão da justiça, de nós sermos justos. Então, nós definimos aqui o que é ser justo. Essa justiça não é mérito nosso, mas nós, como participantes da obra de Cristo, chamados cristãos, chamados a noiva de Cristo, nós somos chamados de a coroa da criação, nós somos chamados de o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Nós temos vários adjetivos como povo de Deus, além de justos. A pergunta é, os justos, a igreja, a nação santa, o povo adquirido, ele pode ou não pode sofrer segundo as Escrituras? E agora, Lucas? Assim, essa pergunta, ela é feita sinceramente para as Escrituras, né? O leitor que fizer essa pergunta para as Escrituras, cara, no primeiro surf que ele der, no primeiro surf, se ele pegar os evangelhos, né? Se ele pegar lá o livro de Gênesis mesmo, ele já vai dar de cara com ondas gigantescas a respeito disso, né? Então, assim, obviamente que talvez não vai ser o nosso trabalho aqui hoje mostrar ponto a ponto na Bíblia, né, versículo por versículo, que fala sobre o sofrimento do justo. Talvez seria muitos textos para a gente fazer isso. Mas seria a Bíblia inteira, praticamente. Exatamente.
Mas eu acho que um texto que talvez já traga um pouco de claridade pra gente a respeito disso é o que Pedro fala lá na primeira epístola dele, cara. Eu gostaria de ler. Eu acho que seria mais interessante ler na sua, viu, cara? Na sua tradução aí, que a minha aqui talvez seja mais contemporânea, é mais próxima do original. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 19 ao 24. 1 Pedro 2, 19 ao 24. Pode ler? Pode. Ó, então, 1 Pedro, capítulo 2. Peraí. 19 ao 24. Do 19 ao 24. Então diz assim o texto: Porque isto é agradável a Deus, que alguém suporte tristezas sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há se pecando e sendo castigados por isso vocês suportam com paciência? Se, entretanto, quando praticam o bem, vocês são igualmente afligidos e o suportam com paciência. E isto é agradável a Deus. Até qual versículo? Até o 24, cara. Até o 24? Porque para isto mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca, pois ele, quando insultado, não revidava com os insultos, quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele, vocês foram sarados. Porra. Só o que Pedro falou aí, talvez já definiria aqui a doutrina. Obviamente que nós não somos ingênuos de dizer que um trecho, né, um versículo vai definir uma doutrina. Mas Lucas, ele do princípio ao fim está dizendo, é o nosso chamado, é do agrado de Deus, isso agrada a Deus, isso traz para Deus alegria de ver o justo padecendo, não no sofrimento, não o sofrimento em si, mas padecendo por uma causa. Sim. Né? E ainda, dentro desse texto aqui, ainda como que eu posso dizer? Endossar o que ele está dizendo, ele fala assim, então faça o seguinte, olha para o teu mestre, olha para o teu Salvador que é Jesus, que ele deixou para a gente um exemplo. E qual exemplo? Padeceu, sofreu. E só que ele fez isso, Pedro falando para a gente, olha, ele fez tudo isso sem merecer nada. Se você fizer isso hoje, ou Lucas, ou Guilherme, ou você que está assistindo, se você fizer isso hoje, você está merecendo. Mas ele não merecia nada. E ele deixou as suas pisaduras, os seus passos, para a gente seguir isso. Cara, eu sei que a minha intenção aqui, e eu acredito que a sua também, e nós vamos se esforçar, né? Eu até peço para que você se esforce também, para a gente ser assim, o mais claro possível no que nós vamos tratar aqui. Porque de maneira alguma, cara, a gente quer endossar ou confirmar uma ideia de fracasso na cabeça das pessoas. Né? A gente não pode pôr uma consciência nem uma crença de fracasso na cabeça das pessoas. Mas é importante as pessoas compreenderem, principalmente essa doutrina, na sua essência, na sua definição, porque essa doutrina traz consolo para a vida do crente. Essa doutrina traz para a gente uma paz que o próprio Cristo diz excede todo o entendimento. Aliás, Paulo diz isso, né? Que a paz de Cristo excede todo o entendimento. Então, é uma paz que nós vamos ter em um tempo de guerra que nós só nos encontramos numa boa navegada nesses textos, né? Dos quais aí você viu que Pedro talvez já definiu tudo que a gente quer falar. Né? E só para ser bem fiel aqui à exposição, claro que bem sintética, mas no finalzinho do versículo 24 ele vai falar, ó, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, morto para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Mais uma vez confirma isso que a gente falou sobre o justo aqui. Para nós vivermos na justiça, alguém precisou ser justo. E o único justo foi Cristo. Então, se hoje eu sou justo, não é porque eu fiz, é porque eu creio que alguém fez. E esse alguém, no caso, Jesus.
Cara, então, essa doutrina é uma doutrina muito importante, que a gente precisa agora, acho que, né, começar a dar mais corpo para ela aí. Eu creio que nesse texto que você leu, Pedro, ele deixa bem claro que nós temos um Deus que sofreu. Não há como nós o seguirmos, como ele mesmo disse, tome a sua cruz e siga-me. A ideia de cruz não é uma ideia de passeio no parque, não é uma ideia de vida tranquila, de E nem de emoções. montanha-russa, né? Exatamente. É uma ideia de sofrimento. Carregue a sua cruz e siga-me. É um chamado pro sofrimento. Nós temos um Deus que nos chamou pro sofrimento. Cara, exatamente. Na verdade, no início do versículo 21 aqui, Pedro ainda vai dizer, por isso sois chamados. Exatamente. Provavelmente Pedro, quando escreveu, estava lembrando das palavras de Jesus, né? A respeito de seguir a sua cruz. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então nós temos um Deus que sofreu e que nos chama para o sofrimento. É lógico que nós pretendemos aqui definir melhor essa questão de sofrimento, porque existem alguns tipos de sofrimento que de fato Deus não tem participação nenhuma nisso. Muitas vezes as consequências do nosso pecado, né? Como você mesmo bem definiu aí, disse claro, né? Cristo não merecia nada, nenhum tipo de sofrimento, porque ele não teve nenhum tipo de pecado. E muitas vezes muitos sofrimentos que vêm sobre a nossa vida são consequências dos nossos erros. Às vezes é o próprio Deus, sim, que envia certos sofrimentos para as nossas vidas, para a questão de correções, e nós vamos definir isso melhor com o tempo. Mas existem alguns sofrimentos, não são todos os sofrimentos que de fato são questões que nós praticamos, erros que nós cometemos e que geram consequências, e essas consequências trazem sofrimentos para nós. Então nós também temos essa ideia bem clara dessa divisão. Não é todo sofrimento também que a gente vai pôr nas costas de Deus e falar, não, é Deus que está imputando, porque muitas vezes a consequência do pecado é o sofrimento, e a Bíblia diz, o próprio Tiago diz, né, que quando a gente peca, a gente não pode dizer que a gente pecou, porque, né, não foi Deus que nos tentou, porque Deus não pode ser tentado. Então, quando nós pecamos, é por nossa conta, e a consequência do pecado também é por nossa conta. Não tem como a gente colocar todo o sofrimento que nós temos também nas costas de Deus, ainda que Deus, né, esteja no controle de todas as coisas, né? Nós cremos num Deus totalmente soberano. Mas essa questão do sofrimento do cristão já derruba os ensinamentos que está, né, em alta. Esses poucos versículos que você leu já derruba essa mensagem que está em alta de que você não pode sofrer. Que não... Ou até mesmo aquela ideia que se utilizava, cara, que não é nem nova não, viu? Você lembra, para quem está acompanhando aqui o vídeo nosso, quando você acabar e tiver um tempo, corre lá no nosso canal aqui, tem um Adescast que nós fizemos a respeito dos amuletos da fé. E lá nós citamos uma doutrina, uma teologia da prosperidade, né, das curas e tal, da qual tinha um homem que foi influente nessa construção, né, teológica aí, dessa vertente teológica neopentecostal, que foi o T.L. Osborne, que dentro de um livro dele chamado Curar Enfermos e Expulsar Demônios, ele tem a célebre fala, eu não sei, claro que não está na íntegra do jeito que eu vou dizer, mas é mais ou menos isso. Tudo que Cristo viveu na cruz, tudo que ele passou, Lucas, substituiu o meu sofrimento e o seu sofrimento. Então, se você está com uma enfermidade, você está tirando a enfermidade que estava em Cristo, então você deveria crer em Cristo para que a sua enfermidade fosse sobre Cristo, entende? Que bagunça, né? E então, assim, você vê, Cristo foi pobre para nos fazer rico. Então, se você já ouviu isso nas igrejas contemporâneas, nesses dias, saiba que esse ensino, além de ser falso, é antigo. Já tem gente há muito tempo ensinando. Não é novidade, Dificilmente qualquer tipo de pregação e ensino, desde os ensinos mais corretos, né, e teológicos, bem embasados biblicamente, né? Mais ortodoxos possíveis, aos mais heterodoxos, mais heréticos possíveis, em algum momento na história, algum
alguma ideia semelhante já foi posta para a igreja provavelmente já combateu esses ensinos, já lutou contra, já mostrou que está errado. O que muitas pessoas fazem é que às vezes elas não conhecem, aí ela acha que aquilo que ela está pregando e ensinando é novidade, e muitas vezes as pessoas às vezes gostam de ouvir aquilo e aí ele consegue uma gama de seguidores, então ele acha que porque ele conseguiu, ele está pregando algo novo, entre aspas, e, De novo, né? e conseguiu alguma gama de seguidores, então vamos continuar fazendo que está dando certo, então é Deus que está no negócio. Só que aí se ele parar um pouquinho e estudar a história da igreja, ele vai ver que em algum momento aquilo já foi pregado e ensinado, e por muitas vezes se é um ensino, né, que está sendo criticado, porque graças a Deus bons teólogos se levantam para mostrar os Deus erros. mesmo. Nossa, ótima expressão sua, graças a Deus, né, cara? Sim, que, né, levanta bons teólogos para combater esses ensinos, e em toda a história da igreja Deus sempre foi fazendo isso, sempre levanta os falsos profetas no meio do povo, e Deus sempre levanta os verdadeiros para combater os falsos profetas. Então esse ensino de que o crente não pode sofrer, isso é uma falácia, que em 2, 3 versículos você já derrubou, não que a gente quer criar uma doutrina em cima de 3, 4 versículos. Como nós dissemos, a Bíblia toda, se você for ver de Gênesis a Apocalipse, é alguém sofrendo, tem alguém padecendo por causa de Deus, né, do seu nome, né, e de tudo aquilo que Deus fez. Então, essa ideia de que o crente não pode sofrer, ela já, eu acho que está bem claro que não faz parte das Escrituras, até porque nós temos um Deus que sofreu. Pois é, Lucas, mas assim, cara, é difícil isso, cara. Porque, veja bem, nós fizemos um A2Cast aqui com o pastor Jean, né? O pastor Jean, muito rico em conhecimento, principalmente sociológico, né? A respeito de sociedade, de, enfim, tendências, coisas do tipo. Deu a entender que ele tem um conhecimento antropológico também, né? Acho que é assim que fala, antropológico, isso mesmo, a respeito do homem e tal. E cara, ele falou um negócio, ele falou, olha, o que o povo agora quer? O que o povo agora está precisando? Né? Claro que não foi na íntegra o que ele falou, e não foi isso, mas foi mais ou menos isso que ele disse. O que o povo agora quer ouvir? Né? Então, se a gente olha, por exemplo, o tempo que nós estamos vivendo, cara, tá todo mundo com problema emocional. Tá todo mundo. Não sei agora, nesse exato momento, mas se a gente volta em janeiro do ano passado, cara, a quantidade de suicídios pastorais, de pastores, né? Assim, foi uma quantidade exorbitante, não foi nem por causa do coronavírus. Não, se bem que em janeiro do ano passado ainda foi por causa do coronavírus, né? Aqui no Brasil estourou em março. Em março, Mas, enfim, então não se sabe exatamente a causa, mas o que mostrava ali é que era problemas emocionais, né? E poxa, é só a gente dar uma voltinha dentro da nossa família mesmo, que nós vamos ver pessoas com problemas sérios de depressão, de opressão, de pressão, né? E aí, cara, pra nós aqui hoje, que, assim, talvez importa as pessoas saber que eu e você somos jovens, sim. Nós não temos uma formação teológica que está, né, colada na nossa parede, infelizmente, ainda. Só que somos pessoas experimentadas pela palavra de Deus. Né, Lucas? Assim, eu tenho que ver como que eu vou pôr isso para não ficar com glória, né, cara? Como uma vanglória da nossa parte. Mas, cara, assim, a gente não foi formado dentro de uma sala de aula, mano. Quantas vezes, mano, a gente ia para um bairro lá, servir lá café, servir comida, fazer algumas coisas que a gente fazia, né, cara? E a gente saía sem nada do corpo, que nós dava roupa, a gente dava dinheiro, dava tudo que a gente tinha, né, cara? Então, assim, o Deus da Bíblia é o Deus da nossa vida, né? Não é um Deus que só fica na Bíblia quando a gente abre e prega. É um Deus que está presente na nossa vida. E assim, então, quando a gente fala sobre sofrimento, a gente fala pensando até nas tensões. Quais tensões? As tensões que causam isso na vida das pessoas. Porque o sofrimento é uma coisa muito ruim mesmo, cara. Sim. Com essa doutrina que nós estamos dando aqui, nós não estamos dizendo para você assim, ó, agora aguenta a goela abaixo, porque o sofrimento é prazeroso, é maravilhoso. Tem que sofrer mesmo e pronto, acabou. Ninguém está falando disso. O que nós estamos definindo é só que a Bíblia não isenta, né? O que nós estamos tentando
categorizar aqui é que a Bíblia não isenta, a Bíblia não promete em momento algum, sendo Deus, sendo Jesus, sendo o Espírito dele, né, todo revelado na Bíblia, de momento algum que estamos isentos a partir do momento que nós nos tornamos cristãos através da obra do Espírito Santo. Não há. Né, definitivamente não há nenhum texto na Bíblia que afirma de forma categórica que uma vez salvo, pronto, acabou os problemas da sua vida. Muito pelo contrário. Se você não quer sofrer, não seja cristão. A mensagem é totalmente o contrário, né? Cara, naquele célebre discurso de Cristo a respeito da videira, que pega ali o capítulo... Na verdade, ele começa falando sobre o Consolador. Ele já define muito bem quem vai ser o Consolador. Quem vai consolar o coração do crente, que é o Espírito, que é a própria palavra. No capítulo 14 do Evangelho de João, né? E ele fala ali, olha, e é necessário que ele venha, porque se eu não for para ele vir, vocês não vão se arrepender, vocês não vão se converter. Porque agora ele vai morar dentro de vocês. E você vai ver, vai ter consolo do Senhor na parte de vocês. Aí depois ele define, dizendo que ele é a videira, né? Define muito bem definido que é ele que nos escolheu, não fomos nós que escolhemos ele. Então, mais uma vez, mostra que as obras é de Cristo, não é nossa. Aí no capítulo 16, ele começa a falar sobre escândalos, sobre os sofrimentos que eles receberiam, e eles até o momento ele está falando mesmo no início ali com aqueles 12. Só que ele vai indo mais para o fim, lá no versículo 33, que é um versículo talvez o mais conhecido, que a gente gosta de citar, mas não gosta de lembrar dele no momento de sofrimento, que é qual? Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. Por quê? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E aí, cara, olha só, Cristo nessa altura aqui, ele já tinha posto para correr alguns discípulos que tinham negado ele, né? Negado não, mas que não tinham gostado das suas palestras, né? Dos seus discursos, dos seus sermões, já tinha posto para correr, já tinha curado muita gente, já tinha feito pessoas ressuscitar, ele já tinha feito um monte de coisa, cara. E claro que ele está dando esse alerta aqui, mas lá no início ele já tinha falado, né? Em alguns momentos, olha, vocês vão sofrer, hein? Vocês vão passar dificuldade. Até Pedro, né? Chega no momento lá que Pedro fala, mas Jesus, eu nunca vou te abandonar. Ele, Pedro, você não sabe. Me dá mais meio-dia que você vai ver o que vai acontecer com você. E aqui nesse momento ele fala, olha, eu vou dizer isso para vocês, para que em mim tenhais paz. Então, se a Bíblia tem um compêndio, um oceano, vou exagerar mesmo, porque na verdade acho que não é nem exagero, talvez a palavra não expressa ainda a verdade por trás disso. Mas se a Bíblia tem assim, uma quantidade exorbitante de textos que mostra pra gente que nós não estamos isentos. Isentos, essa é a palavra. Porque há possibilidade, eu acho que importa a gente falar uma coisa. Há possibilidade de algumas pessoas viverem bem. Há possibilidade. Sim. Há a possibilidade de algumas pessoas viverem uma vida, cara, que, sabe, que fuja de qualquer dificuldade. Não estou pondo aqui o ponto, se ela é cristã ou se não é. Mas há a possibilidade das pessoas viverem bem. Só que há outras que não vivem bem. E aí é por quê? Porque Deus assim permitiu, Deus assim quis. Ah, Deus é mau? Não é, porque Ele está garantindo a salvação em Cristo. E isso nem assim. E mesmo que Ele não fizesse isso, ainda Ele estaria sendo justo. Porque o inferno para nós talvez é o lugar mais alto que a gente conseguiria alcançar por nossas obras, né? Sim. O inferno, nada mais justo do que o inferno para a gente, sem Cristo. E então nesse ponto ele vai dizer isso, olha, para que em mim tenhais paz. Poxa, cara, ele diz o quê? Venceu no mundo? Ele disse, não, eu venci o mundo. Então assim, talvez o ponto mais importante para a gente aqui é entender que essa paz que nós precisamos contra o sofrimento, fora do sofrimento, só vai estar em Cristo. Então, eu julgo, né, que nós estamos num canal aqui teológico, então que as pessoas que vão estar assistindo, né, os telespectadores que vão estar do outro lado da telinha, são pessoas que talvez estejam procurando conteúdos teológicos, isso suponho eu. Mas pode ser que tenha pessoas que estão do outro lado ali tentando entender o porquê daquele sofrimento que ela está vivendo. Tentando buscar, né, em Deus uma orientação, ou de Deus, uma posição, por que daquele sofrimento? Por que ela nasceu naquela família? Por que ela nasceu
daquela forma, né? Por que ela foi abusada quando era pequena? Por quê? Por quê? Nós não acabamos o nosso papo aqui ainda. Mas se eu pudesse falar até aqui, cara, talvez se você veio parar nesse vídeo, nesse exato momento aqui, saiba que você sofre, você está passando por toda essa dificuldade para que você tenha paz em Cristo. Como está dizendo aqui, eu tenho-vos dito isso para que você tenha paz em mim, Jesus dizendo. Então, Cristo está dizendo, está apontando para a gente que em meio a toda dificuldade, em meio a todo sofrimento, cara, nele nós conseguimos ter paz. Porque o mais importante, nós vamos definir isso mais para frente, é o final, né? É a recompensa disso tudo, né? E dentro desse texto, ele começa dizendo que ele enviaria o Consolador. E aí ele fala dos sofrimentos e porque por mim tem as paz. Ou seja, ele deu a solução para o sofrimento antes dele falar do sofrimento. E ele mostrou que a gente sofreria e que sem o Consolador, sem o Espírito Santo, a gente não suportaria. O que nos mantém, o que nos segura firme nessa vida cristã em que a gente sofre, se a gente vai conseguir perseverar até o fim e receber a coroa da vida como a gente crê, é porque o Espírito Santo, o Consolador, está conosco, nos segurando, nos mantendo, nos afirmando e nos levando para essa paz que é Cristo, que só Cristo pode nos dar. Só que assim, a Bíblia, em alguns momentos, eu acho que ela às vezes ela é até um pouco mais, né? A gente está falando de um Deus que nos chama para carregar uma cruz. Lá em Hebreus, no capítulo 12, quando está falando da disciplina, né? Talvez seja o texto mais claro, um texto mais direto sobre a disciplina de Deus sobre as nossas vidas. E aí, né, o autor está deixando bem claro que essa disciplina, esse sofrimento é o próprio Deus que imputa em nós. Ele já começa lá no versículo 4, né? Se você tiver uma Bíblia aí que tem os temas em cima, você vai ver que o tema, né? Na minha Bíblia o tema tá a disciplina de Deus para o nosso bem. Já começa, o subtítulo já é exatamente esse. E no versículo 4 ele já começa falando o seguinte, ele já começa assim, ó. Na luta contra o pecado, vocês não resistiram até o sangue. Sabe o que o autor estava falando para esse pessoal aqui? Só para você entender o contexto da carta de Hebreus, é uma carta escrita para judeus, e esses judeus eles estavam sofrendo bastante por causa do cristianismo. Né? Eles estavam perdendo seus parentes, eles estavam perdendo seus empregos, tudo por causa do cristianismo. E importa dizer como, né? Eles estavam sendo jogados para leões comer, tá, pessoal? Isso, exatamente. Só que esse pessoal que recebeu a carta, eles ainda não estavam padecendo ainda de morte. Né? Tava tendo um alerta. Tanto é que o autor diz, na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. Ou seja, eles estavam sofrendo por tudo que estava acontecendo. A opressão toda. Exatamente, mas o autor, provavelmente Paulo, não temos certeza, mas né, tudo indica que foi Paulo que escreveu. Ele vai dizer o seguinte, olha, talvez esse sofrimento que vocês estão tendo aí pode ficar pior, porque vocês nem morreram ainda. E essa é uma ideia clara no texto, porque se você voltar no capítulo anterior, ele está falando sobre os heróis da fé. E ele fala como os heróis da fé padeceram, alguns cerrados ao meio, alguns jogados ao fogo. E ele fala de como esse pessoal sofreu. No começo do capítulo, ele também fala de Cristo, se você ler o comecinho aí, né, o capítulo 12, que ele vai falar para nós olharmos para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. E aí ele fala, olha, esse sofrimento que vocês estão padecendo aí, né, vocês estão perdendo família, estão perdendo emprego, né, talvez estão passando dificuldade financeira, pode ser que fique pior, porque vocês não entregaram nem a vida, pode ser que Deus peça a sua vida, como pediu para os heróis da fé, quantos né, profetas, né, e aí, mais à frente, se você ler, ele vai falar que eles estavam se esquecendo, né, daquilo que eles já conheciam. Deixa eu ver qual o versículo aqui. Versículo 8. Mas estáis sem disciplina, da qual todos são feitos... versículo 9, perdão. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem... Não, isso não. Porém, ele fala do momento que eles estão... Eu acho. O meu não...
Aqui, ó, é no verso 5 mesmo, na continuação aqui ele fala. E vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como aos seus filhos. E aí ele vai falar, filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. Aqui ele está citando Provérbios, no capítulo 3, 11 e 12. Ele está falando, olha, vocês são judeus, vocês conhecem a lei de trás para frente. Vocês estão se esquecendo de que Salomão já tinha escrito sobre a correção de Deus e que Deus corrige, porque ele é filho, né? O pai corrige a quem ama, e aí ele vai fazer, né, uma alegoria de um pai corrigindo um filho. E aí ele fala, olha, essa correção é para o bem de vocês, né? Depois, né, o pessoal pode ler, né, na íntegra, né? Na sua casa, mas a partir do versículo 4 aí ele faz essa alegoria entre a questão de um pai que disciplina um filho. Mas ele começa falando isso, olha, pode ser que Deus peça até a vida de vocês, ou seja, talvez o sofrimento que vocês estejam hoje pode ficar pior. Por quê? Porque a mensagem que está por trás aqui, que o autor está trazendo, é que existe uma expectativa de algo maior. Se tiver tudo bem aqui na Terra, se tiver tudo bem, tudo bonzinho, como você mesmo disse, pode ser que tenham pessoas que estejam vivendo bem? Pode. Só que essas pessoas elas precisam ficar em alertas se esse bem que elas estão vivendo não é Deus entregando elas para a sua própria vida, para a sua própria sorte. Que é o pior castigo que um homem que pode é receber. A pior condenação que um ser humano pode receber é Deus falar para ele, agora viva do jeitinho que você quiser. Esse é o pior castigo que um ser humano possa sofrer nessa terra, é Deus entregar a ele a sua própria sorte. Então, pode ser que haja momentos na nossa vida que está tudo bem? Pode, e glória a Deus por isso. Mas a gente precisa analisar, né, como está a nossa vida, como está o nosso relacionamento com Deus, porque geralmente, né, não estou generalizando, mas na maioria das situações, quando está tudo bem, a gente se esquece de Deus. E a mensagem do autor aqui na carta aos Hebreus é exatamente essa. Um dos motivos dessa correção de Deus é para mostrar que existe um algo maior, é para que a gente deposite de fato a confiança nele, Deus nos mostrando que esse mundo não é o que ele quer para nós, esse mundo caído, perverso, né, que foi, né, totalmente corrompido por causa do pecado, não é isso que Deus quer para nós. Deus tem algo maior. E muitas vezes o próprio Deus nos envia o sofrimento, nos pune, nos castiga, nos corrige, como diz o texto, como um pai que corrige um filho, porque ele está querendo mostrar que existe algo melhor. Então, quando o pai corrige o seu filho, não é porque ele é um sádico, ainda que exista alguns, né, né, não vamos entrar nesse mérito, mas geralmente, quando um pai está corrigindo um filho, é que ele está mostrando para o filho que existe um caminho melhor, que existe algo melhor por trás daquilo que o filho está fazendo. E a ideia do autor aqui é exatamente essa, é que nós temos um pai que nos corrige, e ele está nos corrigindo para o nosso bem. Então nós precisamos muitas vezes olhar para o sofrimento com esses olhos aqui que o autor está nos mostrando. Mostrar que é Deus nos deixando inconformados com esse mundo, justamente para que a gente enxergue o que há além desse mundo, que é exatamente para onde Deus quer nos levar. Tanto é que na continuação do texto, se você ler aí, ele vai falar no verso 11, no capítulo 12, verso 11, ele diz o seguinte: na verdade, toda disciplina ao ser aplicada não parece... toda disciplina ao ser aplicada não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto da justiça. Ou seja, é exatamente o que nós falamos aqui no começo, né? Deus, ele quer, muitas vezes, por meio do sofrimento, nos levar a essa justiça, ou seja, nós sermos justos à obra de Cristo, porque o que Deus tem para nós por meio da obra de Cristo é muito maior do que essa vida terrena. Então, muitas vezes nós sofremos aqui nesse mundo exatamente porque é Deus nos inconformando com esse mundo para que a gente declare toda a nossa dependência dele e da obra de Cristo, né? E Deus nos mostrando o que ele tem
de maior para nós. Ô Lucas, eu acho que só para a gente encerrar esse primeiro ponto aí, a respeito do que a Bíblia fala, eu gostaria de ler mais 3 versículos só. Sim. Que é o que está lá em Salmos 119, o maior capítulo da Bíblia, né? No Salmos 119, no versículo 71, o salmista, que eu não sei quem foi que escreveu esse salmo aqui, porque acho que nem os teólogos não sabem afirmar, os estudiosos, no versículo 70, ele está falando o seguinte, ó: engrossa-se-lhes o coração como gordura, mas eu me alegro na tua lei. Versículo 71. Foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos. Melhor é para mim a lei da tua boca do que inúmeras riquezas em ouro ou prata. Aliás, mais 2 versículos só, cara. E conforme o que... Puxa vida. Não, eu errei. É o versículo 92 agora. Se a tua lei não fora toda a minha alegria, há muito que teria perecido na minha angústia. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois por eles me tens vivificado. Bom, eu acredito que são 2 autores distintos aqui que falaram, né, a respeito do que foi dito aqui, que escreveram, na verdade, mas falaram a mesma coisa. O primeiro falou o seguinte, ó, depois, se você quiser ler do versículo 65 ao 72, você vai ver que é uma porçãozinha ali, né, do que ele está falando. E está falando exatamente da benevolência do Senhor para com o servo dele, de ter dado a sua palavra, de ter dado uma palavra, de ter dado uma promessa. E aí, na altura do versículo 70, 71 e 72, ele vai dizer, ó, nada se compara à tua lei. Que inclusive, né, no versículo 71 ele vai falar, inclusive para mim foi bom ter sido afligido, passado pelo sofrimento e a dificuldade que eu passei, porque eu aprendi os seus estatutos. Aí depois, lá no outro salmo, que é uma outra porçãozinha, né, que é do 89 ao 96, que eu li o 92 e o 93, ele vai falar isso, ó, a tua lei para mim foi alegria no tempo de dificuldade. Porque se eu não tivesse se eu não tivesse essa alegria aí, eu teria sucumbido. Né? E depois lá no versículo 93 ele falou a mesma coisa. Por isso que eu nunca mais vou me esquecer desses preceitos, pois eles me vivificam. Então, assim, o salmista aqui não está isentando a dificuldade. Pelo contrário, ele está falando, olha, na palavra do Senhor eu tenho alegria. Nos estatutos, nos preceitos do Senhor eu tenho alegria. E sabe, Lucas, você tocou um ponto aí, você tocou um ponto aí importante. Você falou o seguinte, ó, olha, essa pessoa que está vivendo uma vida tranquila precisa tomar cuidado. Obviamente que se você é uma pessoa que trabalha, tem o seu sustento devido, né, à circunstância de trabalhar, né, a consequência do trabalho. Sabe, algumas coisas acontecem naturalmente. Então pode ser que tenha pessoas nos assistindo agora que deve estar se questionando assim, não, Guilherme, mas você tá, o Guilherme e Lucas, pelo que vocês estão me falando, todo mundo, todo crente tem que sofrer. E sim, nós estamos falando isso. Tem que sofrer, mas qual tipo de sofrimento? Aí são zilhares. Mas o básico, ou o central para a vida do crente, é a renúncia. É renunciar ao pecado. Cara, você quer um negócio mais sofrido, mais doloroso, mais trabalhoso do que é você lutar contra o pecado todos os dias, cara? Pô, você tem os seus desejos, você tem as suas concupiscências, né? Que a todo momento tenta reinar dentro do seu coração. E você vai falar melhor do que eu. A gente trabalha aqui com a nossa atividade, nosso ganha-pão hoje é trabalhar com indústrias, com empresa. E, cara, como que nós, sem querer, querendo, sempre caímos na ideia ou na possibilidade de sonegar alguma coisa, né? Ajudar o nosso cliente a sonegar, às vezes. E, cara, a gente tem que lutar, renunciar o tempo inteiro. Porque talvez, pra gente, às vezes, até trazer um pãozinho melhor para dentro de casa, o pão nós já vamos trazer, mas para trazer um pãozinho melhor, às vezes a gente vai ter que fazer alguma coisa errada. E aí, naquele momento, você fala, não posso, cara. A fé que eu tenho, os estatutos que eu creio, que me traz alegria, não me permite fazer isso. Então, nós estamos falando aqui, nós estamos afirmando que todo crente tem que levar sua cruz. E isso vai trazer sofrimento. Agora, não necessariamente que todo mundo vai ter que ter uma doença terminal, né? Todo mundo vai ter que ter dificuldade financeira. Não é isso que a gente está falando. A gente está falando do sofrimento da cruz. Né? O sofrimento que vai trazer renúncia. E aí,
se aprove a Deus que alguns morram pelo evangelho, amém. Se aprove a Deus que outros não morram por conta do evangelho, glória a Deus. E sabe que alguns usam uma hermenêutica, talvez, sei lá, eu não sei nem como explicar essa hermenêutica, mas para apontar, por exemplo, Lucas, uma interpretação, melhor dizendo, né, diz o seguinte, olha, Deus não quer que todos os homens sofram. Foram só aqueles que ele cita na Bíblia. Olha os 12. Quando Pedro pergunta para Jesus, mas para quem que o senhor está falando que não vai padecer, que não vai sofrer? Eu estou falando daquele que deitou no meu peito. E aí todos olham para João e falam assim, poxa, João não vai sofrer? Aí eles estão falando, tá vendo aí? Jesus não quer que as pessoas sofram. Cara, quem disse que João não sofreu? Que eles julgam o sofrimento só da morte, né? Pois cara. Como se a vida dele tivesse sido mil maravilhas. Exatamente. E julga, talvez por conta daquela fala, daquele momento, mas é só você pesquisar um pouquinho no Google. Não vou falar nem para você fazer leitura de livros. Joga no Google como foi a vida de João, o escritor dos evangelhos. Você vai ver que luta. O cara, quando escreve Apocalipse, estava dentro de uma prisão. As visões que ele teve estavam dentro de uma prisão. Então não foi uma vida tranquila, foi uma vida sofrida, né? E então assim, a gente Mas quando você for interromper nós, você espera tipo uma transição, não no meio do raciocínio, que depois para voltar Tá mas agora? Que chiado que é. Não, então deixa. Isso aí depois nós coisa na edição, Bom, beleza. Ô, Lucas, aqui eu já concluí, cara. Aqui eu já concluí, não vou falar mais nada. Na verdade, eu ia citar aquele texto lá, mas nem lembro agora também onde estava. Bom, a gente já falou sobre os compêndios aqui, os textos. Acho que agora a gente já pode entrar nas tensões pra gente já falar sobre a recompensa e acabar logo. Então vai. As tensões, tá pensando em falar o quê? As tensões? Não. Agora vamos falar sobre o consolo, de achar o consolo que a gente, quando vê alguém padecendo, ou até quando nós padecermos, a gente precisa entender que realmente o sofrimento, a gente não está isentando que não vai ter dor, vai doer. Só que como nós conseguimos minimizar essa dor? Esperando em Cristo, buscando o Senhor, orando, buscando a igreja. Então vai. Ai, meu braço. Bom, Lucas. Você. Sim, eu ia falar. Quer que eu vou? Você não, vai? pode falar. Então vai. Bom, com base nisso tudo, a gente, né, logicamente que, como nós dissemos desde o começo, não tem como a gente falar de todo o sofrimento que a Bíblia relata, até porque a gente vai ter que ler a Bíblia toda, como nós dissemos, né? Nós poderíamos citar, vamos fazer algumas menções honrosas aqui, por exemplo, o caso de Jó, né? Que o caso de Jó não tem explicação nenhuma bíblica, a não ser a vontade de Deus, Deus querendo mostrar alguma coisa, né? Tanto para nós, né? Mostrar a sua glória, né? E como você mesmo disse, né? Às vezes as pessoas vieram para esse vídeo por causa do título, tentando procurar a razão do seu sofrimento, né? Tentando entender qual é a razão do seu sofrimento. E se você ler lá o livro de Jó, você vai ver que tem um momento lá que Jó estava ansiando para ter uma audiência com Deus. Ele queria ter um tete-a-tete com Deus exatamente porque ele estava cheio de perguntas para fazer para Deus. Ele estava cheio de dúvidas, de indagações. Só que aí quando Deus se apresenta para ele, antes de Jó começar a fazer as perguntas, o próprio Deus começa a fazer um monte de perguntas para Jó. E aí ele faz várias. E aí no fim, você vai ver Jó se cala. Depois de todas as perguntas, de toda a explanação que o próprio Deus fez, Jó não tinha mais pergunta nenhuma para fazer para Deus. E ele ainda termina, né, o livro ainda dizendo, olha, antes eu conheci o Senhor só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então, assim, dentro da ideia de sofrimento, se você está passando por algum tipo de sofrimento, você que está nos assistindo, leia o livro de Jó, né? Tem algumas passagens lá que são um pouco complexas, né? Alguns textos um pouco mais difíceis, mas a ideia central do livro é tranquilo de compreender, então leia o livro de Jó. Mas eu falei isso tudo porque nós, de certa forma, já mostramos biblicamente que
o cristão sofre. Então, essa ideia de que você não pode sofrer, que você está em pecado, pode ser que, né, alguns motivos dos nossos sofrimentos sejam os nossos pecados, a gente não nega isso. Você sabe que eu li um Provérbios hoje, desculpa até te cortar, cara, mas eu li um Provérbios hoje de manhã, do capítulo 21, versículo 23, que fala assim: quem é cuidadoso no que fala evita muito sofrimento. Só para complementar isso que você falou. E nós mostramos biblicamente, com alguns textos, que a Bíblia traz uma realidade para o cristão de sofrimento. Inclusive, né, quando nós não estamos sofrendo, nós dissemos aqui que nós temos que tomar cuidado. Mas não adianta a gente só falar de sofrimento, porque a Bíblia também não fala só disso. A Bíblia fala do nosso consolo no sofrimento. Nós já até mencionamos algumas coisas aqui. Mas a Bíblia ela nos dá uma mensagem de esperança. A Bíblia nos dá situações a qual nós devemos nos apegar. A Bíblia nos traz, vamos dizer, situações que podem amenizar essa vida de sofrimento que nós temos aqui nesse mundo. E eu gostaria que a gente explanasse um pouco isso. Tensões, Lucas. Cara, assim, se teologicamente a gente olhou para a Bíblia e a Bíblia mostrou que nós não estamos isentos, nós vamos ter, né, como o próprio Cristo afirma, ó, tereis, né, tá falando no imperativo, imperativo não, qual que é a palavra? Agora me fugiu. É no imperativo mesmo. Não é bem, bom, mas é no, ai meu Deus, não sei o que é definitivo, esqueci. Enfim, ele afirmou que nós vamos viver aflições, tá um ponto ali, tá, e as tensões? Porque, cara, a gente está falando aqui, e eu volto a repetir, nós não estamos falando de boca para fora. Tanto eu quanto você já vivemos tensões graves por conta desse sofrimento, né? Sim. Você citou aí o livro de Jó, cara, e sabe, tem algo interessante nesse livro. Que às vezes a gente lê o livro imaginando que o próprio personagem do livro, ele se autoleu, né? Ele leu o livro dele. Então, por exemplo, quando nós vemos lá Jó recebendo as notícias, os seus filhos acabaram de morrer, foram soterrados lá num desastre lá. Você perdeu todo o seu dinheiro, né? Você perdeu tudo, do nada, assim, começou a cair as coisas e perdeu tudo. Quando essas notícias começam a chegar para ele, lá no texto de Jó, já mostra o debate, né? A conversa que Deus teve com o diabo. Mas Jó não viu isso. Jó não sabia que Deus estava por trás daquilo. Deus tinha autorizado, né? Não ele fazendo, mas ele tinha autorizado Satanás a fazer o que ele fez. E muita das coisas que a gente passa na vida da gente, dificuldade e tal, a gente tem uma tendência de sempre olhar para frente e esquecer de olhar um pouquinho para trás. Que como você até citou o caso de Hebreus lá, que o escritor ele fala para ele, vocês estão esquecendo, hein? Estão esquecendo que vocês... né? Aliás, estão esquecendo não, ele começa na verdade falando o seguinte, vocês não estão resistindo até o sangue. Então o sofrimento de vocês ainda pode piorar, o que vocês estão vivendo é calma, é pequeno. Talvez tem pessoas nos assistindo aí hoje que está vivendo um momento de sofrimento, pode ser um jovem que terminou um relacionamento, um namoro. Sim. E é doloroso, cara, não vou falar que não é. Sim, lógico que é. Né? Dependendo do grau do relacionamento que você tinha com a pessoa, é um sofrimento magnífico, cara, para a pessoa. Porque se coloca na contrapartida, né, numa comparação com o caso de uma pessoa que está com uma doença terminal, por exemplo, um sofrimento ainda mais grave, cara. Sim. Então o problema às vezes nosso, agora falando até como numa visão psicológica da coisa, às vezes o nosso problema é sempre olhar daqui para frente, não olhar daqui para trás. Ou olhar às vezes para o lado, né, para ver como que tá a vida do irmão ali, que eu acredito até que o escritor nesse momento estava apontando para isso. Gente, calma, pode ser que piore. E vocês têm que fazer o quê? Olhar para Cristo. Sim. Não é? Então, se tem uma coisa que essa doutrina nos mostra, é que ela traz tensões. E para a gente que é cristão, que está num bom momento, vamos dizer assim, né? Está num momento de paz, está num momento de... Aliás, em momento de paz nós devemos viver sempre, mas não estamos sendo atacados pelos dardos inflamados de Satanás. É um momento que nós estamos vivendo mais tranquilo. A gente precisa consolar os outros. Mostrar para eles, como o próprio salmista, né, citou lá, que nos estatutos e nos mandamentos do Senhor há uma paz pra gente. E sabe, Lucas, eu vou falar para você, cara. Pastoreio há muito pouco tempo a nossa igreja, só que eu sempre cito isso lá na nossa igreja. Até hoje, cara, até hoje mesmo, literalmente até hoje.
as minhas madrugadas ainda, eu recebo mensagens de pessoas querendo usar droga, pessoas querendo se suicidar, e pessoas que nem da nossa congregação não é, e mandando mensagem, porra, ô Gui, tô loucão aqui, tô com o bagulho na mão, fui lá buscar agora, busquei R$300 que é pra acabar mesmo com a minha vida, e a gente ora, a gente faz um negócio, né, a gente conversa, e, cara, é uma situação, é um momento que a gente vive assim, que nós vemos que, como você mesmo citou, que se o Espírito Santo não nos guiar, né, não for para nós o orientador naquela situação, a gente de fato, cara, a gente acaba fazendo como Asaf, né? Porque eu acho que se fosse para a gente definir esse tópico que nós estamos usando agora, a respeito das tensões, é exatamente aquele Salmo 71, que ele começa a dizer que quando ele olhou para a vida do ímpio, ele falou, meu Deus, cara, o que eu estou fazendo da minha vida? Eu estou gastando a minha vida, o meu recurso, a minha família aqui no templo, e o ímpio, o cara nem cara de dor não tem, nem cara de sofrimento não tem. E aí ele vai, né, dar aquela célebre fala lá que os pés dele quase se desviaram. Até chegar no versículo 9, eu acho, né? 9, eu não lembro agora, mas num certo versículo lá que ele fala o seguinte, até que eu entrei no templo, e aí eu vi o fim dele. Dele quem? Do ímpio, né? Que ele está apontando para um ímpio, sim, que não tinha dificuldade. Então, eu sei que esse momento, cara, é um momento, por exemplo, que talvez seja até um dos mais importantes, começa a apontar para o mais importante dessa nossa temática que nós estamos tendo aqui, que é sobre as tensões. Que a gente não está dizendo aqui que não vai ser difícil, que não vai ser amargoso, né, cara, o sofrimento. Você, de repente, vendo o seu pai numa situação que você dizia o seguinte, olha, enquanto ele era crente, aliás, enquanto ele não era crente, ele estava bem, aí ele foi para Jesus e ele morreu. Deu uma doença nele, descobriu, agora ele morreu. Ô Gui, mas pô, cara, agora que eu ia curtir a vida mesmo, né? A vida em Cristo. E aí Deus vai lá e recolhe. São tensões, cara, que eu gostaria até de fazer uma leitura. Pedro, na mesma epístola que nós lemos lá na primeira, só que lá no finalzinho, já no capítulo 5, quando está terminando, ele vai dizer o seguinte, ó. Capítulo 5, versículo 9. Ele antes está falando sobre Satanás, né, que para a gente se humilhar debaixo das potentes mãos de Deus, aquela coisa toda, que nós temos o Satanás que fica ao nosso derredor. Aí no versículo 9 ele fala, ao qual não, vou ler nessa outra tradução aqui. Resistam-lhe permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então, Pedro, depois de passar passar uma palavra de ânimo e ao mesmo tempo uma palavra de incentivo, né, de motivação, acho que vou usar essa expressão, uma palavra de motivação para eles, ele chega a dizer nesse final, vocês precisam resistir, permaneçam firmes na fé. E eu acho que a gente até falou naquele podcast, no A2Cast, Amuletos da Fé, sobre o que era fé. E depois aí você também fez um vídeo só falando sobre fé, né? E como é importante que nós permanecemos na fé. Qual fé? A que foram passadas naquele vídeo lá, que a gente não precisa definir aqui agora. Porque a gente permanecendo nessa fé aí, essa fé ela vai produzir em nós uma proteção, cara. Né? Uma proteção, como que eu posso usar a expressão? Eu vou usar a palavra proteção, mas é como se fosse um imã mesmo. Para a gente não sair da onde Deus quer que a gente fique. Né? Para a gente não virar as costas para Deus e falar, você quer saber? Cansei. Eu vou ser ímpio, que pelo menos ímpio não tem sofrimento. Mas aí quando você entrar lá no templo, igual o Asaf, aí você vai ver o fim. Eu quero só fazer um adendo, e aí desse adendo eu vou pegar um gancho para voltar nessa questão das tensões. Eu falei para as pessoas, para elas, quando estiverem passando um momento de sofrimento, talvez correrem para o livro de Jó. E certa feita eu estava conversando com um pastor na internet, e eu citei para ele, né? Foi logo no começo da pandemia, né? E assim, que aí esse determinado pastor, ele postou na internet que o crente não pode sofrer. E que Olha que você vai falar que ele vai chamar ele. Não. E que a pandemia não era Deus. E aí eu citei para ele o livro de Jó. E aí ele deixou a entender, espero que ele um dia possa explicar melhor, mas ele deixou a entender
que o livro de Jó, ele não pode ser tomado como lição para nós, porque Jó ele é um tipo de Cristo. Então nós como cristãos não podemos olhar para ele e achar que Deus vai fazer o mesmo com a gente o que fez com Jó, porque ele era uma representação de Cristo no Antigo Testamento. O que eu creio que é um erro grave, né? Porque né, nós podemos sim sofrer como Jó sofreu. Podemos catalogar isso como heresia. Sim. E o livro de Jó, ele traz grandíssimos ensinamentos e mostra como Deus é soberano. E se Deus quiser fazer com a gente o que ele fez com Jó, ele vai fazer. Não tem o porquê ele não fazer. Não é simplesmente uma representação de Cristo. Ô Pedro, o que te importa que João viva até o fim, ué? Exatamente. Então, assim, pegando esse adendo desse tipo de ensino, não, Jó não é um exemplo para nós. Jó é um tipo de Cristo lá do Antigo Testamento. Então, não se apegue a Jó, porque Deus não age dessa forma. E, cara, um dos motivos, né, uma das tensões, né, que nós estamos falando em relação ao sofrimento, uma das formas que Deus nos concede para que a gente, né, se agarre, que a gente encontra refrigério, é nas escrituras, como você mesmo disse, e na igreja. A igreja, meu irmão, glória a Deus. A igreja. E como que, assim, aí a gente entra naquela questão novamente dos desigrejados, né? Aí a gente pergunta, se a gente já definiu aqui que a vida cristã, ela tem a sua parte de sofrimento. E a igreja, ela é um refrigério para esse sofrimento dessa vida cristã. É nós ajudarmos uns aos outros, auxiliarmos uns aos outros. E aí, às vezes, a pessoa está sofrendo, às vezes a pessoa está com dificuldade, aí ela vai e chega para um pastor para perguntar, pastor, por quê? E aí ele tem um livro maravilhoso na Bíblia para mostrar, olha, Deus é soberano no seu sofrimento. Talvez eu não vou saber te explicar o porquê que você está sofrendo, mas eu posso te dizer que tem um Deus que pode mudar toda a sua vida, como mudou a de Jó. Só que aí o ensinamento é o quê? Não, Jó não é referência para nós não, porque ele é um tipo de Cristo só. Não posso te pegar lições dali. Deus jamais vai fazer comigo o que ele fez com Jó. Não, vamos correr para as ferramentas mentais para... Exatamente. Então, assim, a palavra de Deus, ela é um bálsamo para nós. Nós vemos o que Deus fez na vida desses homens da fé. Tanto daqueles a que ele mudou a situação, quanto aqueles a que ele não mudou, aqueles que Deus deixou morrer. Eu posso citar aqui Paulo. Paulo teve um momento que ele estava para morrer e ele estava tão angustiado que ele não sabia se ele queria continuar vivo para continuar auxiliando os irmãos, né, abrindo igreja, ou se ele queria morrer logo para encontrar com Jesus, porque ele já estava, né, ansiando para ver Cristo logo. Então, assim, nós temos os dois exemplos claríssimos na Bíblia, que é um refrigério para nós, que é nós vermos Deus transformando a situação de homens que sofreram muito, como foi o caso de Jó. Nós temos a questão de Paulo, que Paulo foi para Jerusalém. O profeta disse para ele que não era para ele ir para Jerusalém. Ele falou, não, eu tenho que ir sim, porque é lá que eu... Para Jerusalém não, para Roma. Isso. Porque ele morreu em Roma, isso. Não, você tem que ir para Roma sim, porque o profeta falou para ele não ir, mas ele entendeu que ele tinha que ir porque ele ia morrer lá e ele sabia que ele ia morrer lá e ele foi e morreu lá, né? Teve o seu pescoço arrancado e Deus não livrou ele da morte. Mas ele morreu na expectativa de encontrar Cristo logo. Então nós temos assim esses dois bálsamos para nós que nós encontramos nas Escrituras. E nós temos a igreja e nós temos pastores que devem ser pessoas que nos orientam e nos ensinam e nos mostram esse refrigério que a Bíblia traz para nós nas Escrituras. E, infelizmente, né, aí vai dizer que, né, o crente não pode sofrer, que Jó não é um exemplo para nós, é só um tipo de Cristo, mas que a gente encontre nas Escrituras, que a gente encontre na nossa igreja, no nosso pastor, que a gente encontre auxílio para os nossos momentos de sofrimento. A igreja, né, Deus deixou a igreja para nós e uma das grandes amostras, né, ou provas de que a igreja é viva é quando ela auxilia uns aos outros no sofrimento. Se eu sou participante do sofrimento do meu irmão, eu estou sendo exatamente aquilo que Cristo quer que eu seja. Se eu sou um participante da vida e do sofrimento do meu irmão, se eu falo para o meu irmão, olha, traz essa cruz aqui que nós vamos carregar junto, eu estou fazendo exatamente aquilo que Cristo
quer que a gente faça como igreja, né? E a gente precisa encontrar na nossa comunidade, encontrar no nosso pastor, o lugar que a gente frequenta, o refrigério para esses sofrimentos. Nós não negamos aqui, em momento algum, que o crente pode sofrer e que o sofrimento, como nós lemos lá, pode ser Deus que está mandando o sofrimento para nos corrigir, como um pai que corrige o filho, como nós lemos aqui na carta aos Hebreus, e que a gente encontre nas Escrituras, na Palavra de Deus, e que a gente encontre na nossa igreja, na nossa comunidade, com o nosso pastor, né, o bálsamo, o refrigério, como nós lemos também, como nós falamos também, né, que o Espírito Santo em nós, que é o nosso Consolador, que nos consola e que nos mantém, que a gente encontre, né, esses elementos, né, e essas situações, né, que Deus deixou para nós exatamente para ser um refrigério para nós nesses momentos de aflição e de sofrimento. Ah, exatamente, cara. E assim, agora é delicado a gente falar mesmo como as pessoas encaram os problemas. Como você citou aí, poxa, a pessoa corre para a nossa igreja, então, Lucas, dizendo, olha, eu tô com uma dificuldade, eu perdi um emprego, né, numa pandemia como essa, perdi o emprego, o que eu vou fazer? E aí, cabe isso que você está dizendo. Não, ó, eu posso muito bem dar gatilhos mentais para aquela pessoa, posso dar muitas frases de efeito para ela, ou de fato eu posso ser cristão, né? E é por isso, cara, é por isso que é muito importante a gente ter uma doutrina como essa bem definida, e quando eu digo definida, é definida mesmo, né? Na sua literalidade essa frase. Definida como? Que ela, primeira, é uma realidade bíblica que, né, ela não é algo assim que nós temos que encontrar vestígios na Bíblia para a gente identificar, né? É uma definição direta da Bíblia a respeito do sofrimento na vida do justo. Eu falo isso porque, por exemplo, quando a gente olhamos para a doutrina da Trindade, há textos que nos mostram que há a Trindade, mas não há uma expressão definida na Bíblia. Diferentemente desse assunto. Esse assunto, só o livro, a carta que nós lemos aqui de Pedro, dá a entender que inteirinha ela. Parece que Pedro falou só sobre sofrimento, né? Como sobre perseverança dentro do sofrimento. Então, é uma doutrina que o cristão ele tem que se habituar com ela. Porque a consequência disso é ele olhar, como você falou, é ele elevar os olhos dele. Né? A gente olha para aquela passagem muito conhecida do Antigo Testamento, que é quando o povo está no deserto e começa a murmurar com Moisés, que a gente quer comer carne, não tem carne. Deus manda um monte de codornas, né? Um monte mesmo. E o que acontece? A consequência disso começa a sair um monte de serpente da terra. E a Bíblia, né, relata até que a serpente sai da terra mesmo e começa a picar o povo e um monte de gente começa a morrer. E qual foi a inspiração que Moisés teve da parte de Deus? Deus disse, na verdade, direto para ele, vai lá, funde uma imagem, né, uma estátua de uma serpente num pedaço de pau e levanta, e quem olhar para ela, pronto, não vai morrer. E depois Cristo ainda depois afirma isso, né, para mostrar mesmo que a Bíblia não é um livro de ficção do homem, né, que o homem criou isso. O próprio Cristo depois cita, confirmando, né, a autenticidade do Antigo Testamento, isso lá no capítulo 3 do Evangelho de João, e ele fala, olha, para quem olhar para aquela imagem, assim como no Antigo Testamento Moisés levantou a serpente, o Filho do Homem também vai ter que ser levantado, e quem olhar para ele vai ter a vida eterna. O sofrimento agora pode nos chamar a atenção, como as cobras provavelmente chamavam a atenção naquele dia, né? Como as cobras picando o outro, mas a orientação que nós temos das Escrituras é: olhe para Cristo. Olhe para o autor e consumador da sua fé. Olhe para ele, permaneça nessa fé, continue olhando. Independente da luta, independente da dificuldade, né? E como a gente até citou aí, para alguns parece que ela se agrava, principalmente no começo, né? No começo da caminhada cristã. E qual o sofrimento? Todos eles, cara. A falta, o excesso, a renúncia, a prosperidade, né? Em alguns momentos isso tudo se torna sofrimento, né, cara? E a gente precisa entender essas tensões. Para quê? Eu acho, para a gente entrar agora no finalzinho aqui, para a gente olhar para as recompensas, sabe? Só fazendo
Só fazendo mais um complemento, aliás, desse antigo tópico que nós citamos aqui agora a respeito das tensões, cara, tem um livro chamado O Homem do Céu, do irmão Yun, eu não sei como que faz a pronúncia, porque ele é chinês, né? É Y-U-N, deve ser Yun. E na verdade esse nome dele até é um nome pseudo, sabe? Ninguém sabe exatamente o nome dele, que não dá exatamente por causa da perseguição que ele tem lá na China. Que uma certa feita, ele veio pregar aqui no Brasil, nessas igrejas mais... porque ele é contemporâneo da nossa época agora, tal. Acho que, se não me engano, ele deve ter uns 60, 70 anos. E ele voltou lá para a China e contou para o povo que aqui os irmãos vendem Bíblia de tudo quanto é jeito, colorida, com a cara deles, assim. Cara, o povo, sabe, gargalhou e gargalhou alto. Porque a Bíblia que eles têm, cara... Irmão, que sofrimento para aqueles caras terem Bíblia, Lucas. Se quem está nos assistindo um dia tiver a curiosidade e ler esse livro, eu recomendo esse livro, chamado O Homem do Céu. Cara, só não lê esse livro e depois não vai querer fazer as mesmas coisas que aconteceu lá. Porque lá tem uma realidade e fica para um outro dia essa explicação aí, né? Mas as loucuras que eles viveram, o sofrimento que eles vivem até hoje, né, naquele país comunista, pela sua estrutura política que ele tem, né? A perseguição ao evangelho é muito grande. E não é a perseguição porque, cara, o cara é adúltero. Não, é perseguição porque o cara é cristão, porque confessa a fé em Jesus Cristo, né? Então, o povo deu risada. Porque falou, poxa, eles têm acesso às escrituras. E a gente aqui, para fazer a ceia, a gente tem que entrar com uma uva, pôr a uva na boca, morder a uva, comer um pouco de farinha e simbolicamente simbolizar ali o pão e o vinho. Então... É importante, cara. É importante a gente entender que as tensões vêm, mas como você mesmo falou, buscar esse refrigério nas escrituras e quando não ter o entendimento para isso te alcançar, procura a igreja, procura um pastor, alguém que Deus tenha iluminado aí para orientar você. Por quê? Nós precisamos olhar para o nosso autor e consumador da nossa fé, né? Temos agora uma quantidade boa de textos aí, que eu acho que você vai falar alguma coisa sobre a recompensa. Isso. Ah, não, sobre a recompensa eu gostaria de ler um texto, que ele é clássico, gostaria de ler ele, está lá em Filipenses capítulo 3. Ei, Filipenses. Às vezes assim, a gente fala muito, né, de Deus, da Bíblia, e a gente que entende a questão do sofrimento, quando a gente entende a questão do sofrimento, parece que é só sofrimento, né? Que não vai ter nada depois disso. Vamos sofrer, sofrer, sofrer e acabou. Mas, na verdade, a Bíblia também tem uma linguagem de recompensa para esse sofrimento, né? A recompensa maior, né? E aqui eu não estou falando de bens materiais, não estou falando de... Ainda que Deus possa nos dar, porque Ele é Deus, né? Nós não estamos dizendo, nós não estamos querendo limitar Deus aqui naquilo que a gente prega, que a gente ensina. Mas o prêmio que a Bíblia sempre relata é o que eu vou citar aqui, que está em Filipenses capítulo 3. Vou ler a partir do versículo 7. Diz assim, ó. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. E aí ele continua. Não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Meu Deus, cara.
basicamente aqui, Paulo ele estava dizendo, olha, todos os títulos que eu tinha, né? Tudo que eu... E Paulo tinha bastante título, ele era cidadão romano, ele foi, né? Soldado, Ele foi... presidente do Sinédrio. ele Meu tinha Deus. muitos títulos. Ele vai dizer, né? A nossa tradução aqui diz lixo, a palavra é bem mais pesada do que lixo, né? A palavra no original que ele utilizou. Mas ele fala que reputou todos os seus títulos por lixo, porque ele quis participar dos sofrimentos de Cristo e também participar da sua ressurreição. E aí ele vai dizer que ele ainda não tinha alcançado, mas que ele, esquecendo de todos os títulos, dessas coisas que ficaram para trás, ele prosseguia para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que há em Cristo Jesus. E qual é o prêmio dessa soberana vocação? É a salvação em Cristo. A mensagem de Paulo aqui, olha, eu quero participar dos sofrimentos de Cristo, porque eu sei que eu vou participar da sua ressurreição também. E participar da sua ressurreição era o maior prêmio que ele poderia receber e que ele queria receber. E como eu disse, no fim da vida dele, ele já estava ansiando para encontrar com Cristo logo, ele já queria morrer logo para poder encontrar com Cristo, de tanto que ele entendia, né, esse prêmio que não tem bens materiais, não tem casa, não tem carro, não tem dinheiro que seja maior do que, né, o prêmio da soberana vocação em Cristo. Lucas, isso me emociona um pouco, porque eu lembro, cara, que o meu avô, quando foi na minha casa, antes de falecer, bem antes de falecer, ele falou o seguinte pra mim. Meu avô, ele era paraibano que viveu em Minas, né? Então ele é da época do cangaceiro, assim, fala, do Lampião lá, daquele pessoal todo, né? Ele tem até contos lá que minha bisavó foi queimaram a casa que ela tava, que ele tava lá dentro, uma coisa toda lá. E quem mora pro lado do Nordeste é bem, né, bem expressivo, assim, na hora de falar, eles não gostam de dar meia palavra. Ou é, né, aquele negócio, né? E ele um dia, lá dentro da minha casa, falou assim, fiquei sabendo que você virou crente. E ele não sabia ler, nem escrever. Então, o que ele conhecia da Bíblia, ele conhecia porque alguém falava para ele e ele decorava, cara, preciosamente. E ele falava, olha, Guilherme, no dia que eu souber que você está pregando o evangelho, que você está falando de Cristo, e você não fala com verdade, você não jejuou para isso, sabe, você não transmitiu a verdade dentro dos seus olhos, moleque, mas eu quero te dar um pau, eu quero te bater com um facão na bunda, cara. E por quê? Ele sempre me dizia o seguinte, Paulo era um cara decidido. Era um cara que tinha enxergado na cruz de Cristo uma recompensa que não fazia ele ter outras opções. Sabe, porque depois que eu casar e tiver uma boa vida, eu quero ir para o céu. Sabe, esse texto mesmo que você leu agora, você vê que Paulo, assim, ele não tinha outro alvo. O alvo dele era Cristo, exatamente, cara. Sabe, e isso, meu Deus, a gente falando assim, talvez para aqueles que não tiveram a luz da graça, né, a graça preparatória, a graça chamatória de Cristo dentro do coração, que essa luz ainda não raiou, talvez pareça como algo fanático, um fanatismo, né, cara? Mas para aquele que foi alcançado por Cristo, cara, isso entoa dentro da gente com uma potência tão grande, né, cara? Uma vontade de morar no céu, de ver Jesus e abraçar Jesus e conversar com Cristo, de uma forma que realmente não dá para explicar. E Paulo era esse homem que ele já não tinha mais opção. Ele queria a soberana vocação, que cumprisse a soberana vocação dele, não porque já estava cansado, porque, cara, aquilo era a única opção que ele tinha. Eu quero Cristo, eu quero a salvação, eu quero, sabe, sair desse sofrimento que Cristo tem aqui, não porque não aguento mais sofrer, mas porque para mim aquilo ali é mais importante que qualquer outra coisa. Então, se há uma coisa que o crente precisa desenvolver, cara, e aí isso talvez fique até para um outro dia, é a alegria da salvação, cara. Irmão, você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, um pouquinho antes do que nós estamos falando aqui, eu fiz a leitura, né, do Evangelho de João lá, no qual Cristo falou, eu tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. Talvez a paz que você está procurando, você está buscando aí, está naquilo que Cristo disse e que você não ouviu. Talvez a paz que você não está tendo
É porque está faltando ouvir a Cristo falar. E se eu falo a palavra de Deus, eu estou falando a palavra de Cristo. Eu sempre uso essa expressão na igreja, né? Eu sempre, no início, no final, no meio da mensagem, eu sempre falo, ó, e se eu estiver pregando a palavra, não é porque eu não tenho convicção, eu tenho total convicção de que essa aqui é a palavra de Deus, inclusive o que eu estou pregando é bíblico. Mas eu falo isso para estimular quem está me ouvindo a chegar na sua casa e meditar mesmo, pensar, né? Raciocinar, será que isso é como os bereanos, né? Será que isso que está sendo dito é bíblico? Está na Bíblia? Por quê? Cara, é impossível, Lucas, é impossível você, depois de ter vivido uma experiência, um choque de realidade com as escrituras na sua vida, você ser o mesmo, cara. Sabe, o sofrimento vai vir? Vai, meu irmão. Ninguém está isentando você de sofrimento. Só que em Cristo nós temos uma permanência, uma perseverança diferente, né, cara? Muito distante do que nós encontramos no mundo. A gente vê um monte de homens aí, cara, fazendo coisas que assustam. Tem o primeiro homem que subiu lá no Monte Everest, eu não lembro o nome dele, mas dizem, né? Dizem que ele tentou fazer a primeira subida no Monte Everest, lá não sei que ano que foi, e ele não conseguiu. Chegou na metade, precisou desistir porque quase morreu. E aí chamaram ele para ele dar uma palestra. Aí o que fizeram? Como ele era muito alpinista, colocaram a foto do Monte Everest na entrada de onde ele ia. Cara, ele estava subindo, ele parou de frente para aquela montanha e falou assim, olha, você não cresce mais, mas eu ainda estou crescendo. Um dia ainda vou subir lá em você. Um ano depois, ele foi o primeiro homem a subir ao Monte Everest. Cara, palmas para ele. Muita convicção esse homem tem. Tá, mas nada se compara, cara, à convicção que Deus gera no cristão para essa perseverança até o final. Nada se compara com isso, cara. Sabe, nenhuma glória. Esse irmãozinho que subiu no Everest lá, ele não vai ser salvo porque ele subiu no Everest. Por mais convicto que ele foi, cara. E por mais, assim, exemplo ele deixou pra gente, né? Nada se compara ainda com a convicção do Evangelho. Porque ela, segundo Jesus, permanecendo, né, vivendo ela até o final, isso vai nos trazer a salvação, né? Pela vontade soberana do Senhor. Cara, eu acho que é isso. Não temos isso. Mais o que... Até temos. Nossa, mas... cara, não, teríamos sim, teria muitos textos pra gente ler aqui. Eu acho que para hoje para essa porção de hoje é o suficiente para quem estiver nos ouvindo, né? Como foi dito aqui, permaneça até o fim, como Paulo, pelo prêmio, que não há prêmio maior do que a soberana vocação em Cristo Jesus. E eu acho que é isso. É isso. É isso. Então, você Lucas, quer... Cara, pede pro pessoal aí. Não, sim, se por inscrever. favor. Faz esse favor pra meu gente. amigo, se você inscreve, que ficou pessoal. até agora, cara. Você que ficou até agora aí nos assistindo. Ou se você foi correndo aí o vídeo, não sei se você chegou nesse momento agora. Por favor, comente, compartilhe, ativa o sino. Poxa vida, se você tá aqui assistindo, você não ativou o sino ainda? Pô, você achou que nós ia esquecer de lembrar você? Ativa o sininho, irmão. Dá um toque aí na sua tela. Compartilha, se você estiver vendo, você provavelmente você conhece alguém que está sofrendo. Eu tenho certeza absoluta que você conhece alguém que está sofrendo. Marca essa pessoa se você quiser, se tiver marca, essa ou compartilha, envia para ela, não pega o link, manda no WhatsApp, manda no Facebook, no Instagram, onde você tiver rede social, né? Marca ela ou manda o link para ela poder assistir esse vídeo, compartilha com mais pessoas para ajudar a gente aí. Exatamente. Então é isso. Eu vou pedir para você comentar. Fale bem ou fale mal, fale, porque isso aumenta o nosso engajamento aí e nos ajuda bastante, ok? Lucas, eu gostaria de separar uns segundinhos aqui só para apresentar, só para falar sobre a nossa igreja. Alguns segundinhos. A nossa igreja, somos irmãos, né, de uma igreja, importa a gente falar isso. Exatamente. Né? Nós não temos falado muito da nossa igreja, porque nós temos um projeto aqui para chamar alguns pastores, para entrevistá-los, para eles apresentar suas igrejas. Então, né, tanto eu quanto o Lucas achamos melhor nós não citarmos agora a respeito da nossa igreja, mas eu gostaria só de passar o endereço. Se você hoje está por aí, né, tá, como a gente usa às vezes aquela expressão desviado, não está congregando em igreja alguma, ou você de repente não se encontrou em alguma igreja aqui na nossa cidade, faz uma visita para a gente lá. A nossa igreja, ela tem por nome Ministério Evangelístico Monte Abarim. Isto mesmo, Monte Abarim. É um monte que é citado lá no capítulo 32 de Deuteronômio,
quando Deus fala para Moisés subir, lá ele seria recolhido, né? Deus mataria ele. E tem tudo uma expressão, uma teologia por trás daquele texto, do qual essa própria palavra para nós tem um significado especial. E estamos ali localizados ali na rua Fortunato della Libra, número 400, Cidade Jardim, né? Mais conhecido como Zagalo. E já estamos ali há quase 2 anos e gostaríamos muito de recebê-lo lá, tá? Vai lá, eu sou pastor da igreja, nós temos uma família, né? Uma congregação, uma casa que eu tenho certeza que vai te acolher bem, vai te receber biblicamente e vai abençoar muito a sua vida aí, ok? Amém. Amém? Glória a Deus. Só posso fazer aquela leitura? Claro. Se eu falei do irmão Ian, eu não sei como que fala a pronúncia, eu quero usar uma frase que ele usa dentro desse livro aí, O Homem do Céu. Ele diz o seguinte, ó: não ore para que a perseguição pare, não devemos orar por uma carga mais leve para carregar, mas devemos orar por costas mais fortes para perseverar. Amém. E glória a Glória Deus. a Deus. Mano, Deus conseguimos. abençoe, Glória a fique Deus. com Deus. Louvado seja Deus. Até Obrigado, mais. pessoal. Até a próxima.